a questão do Setembro Amarelo, né? Isso é uma campanha que visa a prevenção ao suicídio, né? Isso começou em 2015, ainda não está oficializada no Brasil como legislação, né? Mas ela na prática acontece e é estimulada por várias entidades, aí, principalmente a CVV, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E também entidades ligadas à saúde. Aqui na nossa região, por exemplo, a Unimed também tem preocupação nesse sentido. E para falar em nome da Unimed, nós temos o contato com o Dr. João Pedro Oliveira do Amaral, que é psicólogo da Unimed, e que pode nos ampliar um pouco mais sobre essa questão do Setembro Amarelo, um pouco da história, a questão o suicídio, a prevenção dele, e comentarmos um pouco sobre esse tema tão delicado. Ele é tão delicado que até pouco tempo atrás havia uma orientação nos órgãos de imprensa, não era uma obrigação, mas uma orientação de que quando houvesse informações nesse sentido, elas não fossem divulgadas. Isso mudou um pouco, né, esse comportamento, mas é um tema extremamente delicado e, claro, precisa ser seriamente avaliado e com pessoas que tenham informações corretas sobre isso, tenham subsídios para poder trazer argumento, como é o caso do Dr. João Pedro Oliveira do Amaral, a quem a gente saúda por um bom dia, agradecendo a gentileza de ter essa disponibilidade conosco. Dr. João Pedro, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Tudo bem? Tudo jóia? Em primeiro lugar, um prazer estar falando contigo e ao mesmo tempo eu acho importante, inclusive, parabenizar o programa pela iniciativa de colocar esse assunto na pauta, porque é um assunto delicado, como tu vem bem falando. É um assunto delicado, um assunto que demanda cuidado, um assunto que demanda coragem. Né? Eu acho que esse é um dos pontos principais hoje em dia para a gente poder falar em relação ao suicídio, de poder ter coragem de encarar, coragem de acolher esse assunto. Perfeito. Existe um grande, nós temos aí um grande recuo, né? Nós temos um grande receio em relação a esse tema e colocar esse assunto publicamente, assim, num programa de rádio expressivo como é esse, né? É um ato de coragem que, sem dúvida, merece ser, inclusive, parabenizado. Muito então, obrigado. bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes aí, e vamos dar uma conversada. Perfeito, sem dúvida. Meu microfone está um pouquinho baixo, por favor, aumenta um pouco. Aí. Doutor João Pedro, estendo ao senhor esses elogios que colocou com certeza merecidos. Eu gostaria de ouvir do senhor um pouquinho da história, porque o Setembro Amarelo ainda não é uma legislação, mas ele na prática acontece no Brasil já há alguns anos, né? Nos fala um pouquinho da história do Setembro Amarelo. Exato. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização, né? É perfeito isso que tu fala, né? Ele ainda não tem um estatuto de lei federal, né? Algumas outras campanhas nesse sentido aí, como o Outubro Rosa, por exemplo, como o Dezembro Vermelho, né? Eles são campanhas que têm esse estatuto, que têm esse amparo em termos de Estado. O Setembro Amarelo, ele ainda não tem esse estatuto, ele vem sendo amparado desde 2013, 2014, ele vem sendo iniciado pela ABP, né, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, e também o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, que vem sendo bastante falado aí também ultimamente, né, ele, mesmo não tendo ainda esse amparo por lei, essa segurança, essa base por lei, essa campanha ela vem se espraiando, ela vem conseguindo alcançar, ela vem conseguindo penetrar e ser acolhida pela sociedade de uma forma bastante interessante, a ponto de ter conseguido até alguns atos simbólicos, digamos assim, né? Como, por exemplo, temos fotos aí, se pesquisar na internet, alguma coisa assim, a gente vai achar foto, por exemplo, do Congresso Nacional iluminado todo de amarelo, o Cristo Redentor iluminado também de amarelo, em apoio e incentivo à campanha, né? O que nos diz alguma coisa de como que a nossa sociedade, como que o Brasil vem acolhendo esse tema, né? Assim como essa campanha, a campanha do Outubro Rosa, por exemplo, tem a ver com a saúde da mulher, né? A prevenção ao câncer de mama, Novembro Azul tem a ver com a saúde do homem, câncer de próstata, e o Dezembro Vermelho tem a ver com a prevenção à AIDS, né? A especificidade, então, do Setembro Amarelo em relação à prevenção ao suicídio. Uma leitura que a gente pode fazer, ela tem o que seria uma campanha de conscientização, né? É uma campanha que vem para colocar um determinado tema em pauta, né? Ou seja, é colocar um tema para ser falado, né? Isso pode parecer uma coisa simples, pode parecer pouca coisa, mas definitivamente para mim, especificamente para mim como psicólogo, né? O meu trabalho é a palavra, né? O meu trabalho é a escuta e a fala.
né? Então, para mim, como psicólogo, sem dúvida, eu posso dizer que isso que pode parecer uma coisa simples de colocar um assunto em pauta, na verdade, me parece ser justamente o ponto mais crucial, né? O ponto mais importante em relação a um tema, como nós falávamos antes, né? Em relação a um tema que nós temos tanto receio de tocar, né? O suicídio, por algum motivo, e por bons motivos, na verdade, né? O suicídio ele acabou se tornando um certo tabu, né? Ele é um tema que nós temos todo um receio, né? Nós temos enfim, nós temos um recuo em relação a esse tema. É claro que tem bons motivos para isso, no sentido de que a gente sabe, como tu falava também em relação à questão de como esse assunto ser veiculado, né, em veículos de comunicação, em jornais, em programas, etc. Isso tem muitos bons motivos, né, principalmente pelo fato, a gente sabe, aí, usando alguns termos em relação aos quais esse tema é tratado, assim, o suicídio ele tem um certo efeito de contágio, a gente pode dizer dessa forma, né? Talvez seja uma palavra um pouco estranha, uma palavra que causa um certo estranhamento, um certo mal-estar, mas no sentido de que, inclusive como outras doenças, como outros sofrimentos, outros mal-estares, né? Nós temos alguma questão assim, vamos pegar, por exemplo, a questão de um transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é uma questão aí bem conhecida. Né, uma pessoa que tem alguma questão com, sei lá, com estralar um dedo, com verificar a porta, no momento em que essa pessoa é exposta a isso de alguma forma, esse sintoma ele se intensifica. Né? É claro que em relação ao suicídio nós temos uma atenção redobrada com isso pelo caráter extremo da ideação, pela consequência extrema em que isso pode chegar, né? Então, quer dizer, nós temos essa questão, nós temos esse cuidado, e esse cuidado é absolutamente necessário, né? Mas um lado não tão virtuoso disso, digamos assim, é o aspecto em que isso pode nos levar a deixar uma lacuna muito grande em relação a esse tema, né? Em que isso pode deixar um vazio muito grande em relação a esse tema, um vazio no sentido de a gente poder justamente fazer laço com isso, né? Que a gente possa falar, que a gente possa pensar, que a gente possa compreender, para que a gente possa justamente acolher esse sofrimento, né? Então, o principal mérito de uma campanha de conscientização, especificamente em relação a esse tema, é que a gente possa justamente falar sobre ele, né? Que a gente possa colocar ele na mesa, que a gente possa entender, que a gente possa ter a coragem de olhar para esse tema olho no olho, né? E acolher, né? Poder oferecer redes de amparo, né? Para quem se encontra nessa situação, né? Nesse sofrimento tão agudo. Né? Então, essa é uma campanha que vem aí desde 2014, como bem falava, né? E ela tem uma história interessante, né? Ela começa em 1994, é o ponto inicial dessa campanha, né? O momento onde ela começa, numa situação nos Estados Unidos com um menino de 17 anos, chamado Mike M. O Mike, ele era conhecido por ter uma personalidade bastante carinhosa, e também ele tinha um grande hobby, uma grande paixão dele, que era a paixão por carros, né? Ele gostava muito de carros, ele tinha uma habilidade, ele entendia de carros, assim, né? Tinha uma habilidade com a mecânica, assim, todo um conhecimento. Ele era conhecido aí entre os amigos, né? Numa cidade onde ele morava, que ele tinha um Mustang 68, né? Ele tinha um carro que ele gostava muito. Ele mesmo restaurou o carro, ele mesmo pintou, ele tinha toda uma relação, aí, todo um amor pelo carro dele. Em 1994, o Mike, então com 17 anos, ele cometeu o suicídio, né? E isso foi uma grande surpresa para muitas pessoas que estavam ali no círculo de relações deles. Foi uma grande surpresa porque ninguém percebeu nenhum tipo de sinal. Ninguém percebeu nenhum tipo de isolamento, nenhum tipo de tristeza. Foi uma coisa que aconteceu de uma forma bastante repentina, de uma forma bastante brusca, né? Então, nesse não entendimento, né, esse Mustang 68 que ele tinha, era um Mustang amarelo, né, como ele mesmo pintou o carro e tal. Nesse não entendimento, as pessoas, a família, os amigos, nessa situação do funeral, se utilizando dessa cor que acabava sendo tão simbólica para ele em relação ao carro, né? Eles começaram a distribuir cartões, distribuir alguns laços, algumas coisas assim, com a cor amarela,
como um incentivo à pessoa pedir ajuda no momento em que sentisse essa necessidade, em que sentisse esse sofrimento tão grande a esse ponto, né? Então essa iniciativa começa de uma forma bastante pequena, digamos assim, né? De uma forma bastante micro, né? Em relação à família, em relação aos amigos, e gradativamente essa ação vai se espraiando, né? Ela vai se espalhando, né? E é interessante também que ela acabou tendo uma primeira movimentação, uma primeira adesão, digamos assim, em relação a jovens nessa mesma região, né? Então, jovens passaram a utilizar cartões amarelos justamente como o amarelo, em função da história do Mike, da relação dele com o carro ali e tal. O amarelo ele acabou se tornando uma cor simbólica em relação a isso, né? Então, os jovens, em momentos assim, passaram a utilizar cartões amarelos, assim, como que para sinalizar, para pedir ajuda de alguma forma, de uma forma talvez um pouco silenciosa, até um pouco simbólica, né? Mas se utilizando, se amparando de alguma forma na história do Mike para encontrar esse amparo. E foi em 2003. Em 2003, a própria OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? E o amarelo, então, ele foi tomado foi instituído pela própria OMS como a cor escolhida para representar essa campanha, né? Em menção a essa repercussão, né? Essa mobilização tão bonita, de alguma forma, que aconteceu a partir desse fato tão trágico, né? Perfeito. E como um símbolo de amparo, né? Como um símbolo de amparo, como um símbolo de busca, de esperança, né? Doutor, o senhor utilizou uma expressão que me chamou a atenção, que os familiares, os amigos, as pessoas que conviviam com o Mike não perceberam nenhum sinal. Que sinais a gente pode perceber de pessoas que estão com uma propensão ao suicídio? Sim. Essa é uma questão interessante, né? Essa é uma questão importante e, ao mesmo tempo, ela é uma questão que não é tão simples, né? É aquela questão, assim, como que eu posso te dizer? Tem aquela imagem, assim, aquela postura típica, né? Até bastante típica de profissionais da psicologia, da psiquiatria, profissionais da área psi, da psicanálise, da área psi em geral, né? Que é aquela resposta do bom, depende, né? Cada caso é um caso. Sem dúvida. Isso acaba sendo aí um certo clichê, né? Acaba parecendo um certo clichê, mas também existe um lado de que, às vezes, os clichês têm bons motivos para terem chegado a se tornar clichês, né? Então, quer dizer, existe esse aspecto em que, bom, cada caso é um caso, definitivamente cada caso é um caso, né? Então, a gente pode ter, assim como a gente pode ter aquele caso da pessoa que anuncia repetidas vezes, a ponto de pessoas que estão ao seu redor se sentirem, inclusive, um pouco exaustas disso, né? E acabarem desamparando essa pessoa, né? Existem pessoas, como no caso do Mike, que não dão esses sinais. Né? O que a gente pode dizer, talvez a gente não possa falar assim em relação à especificidade de cada um desses casos, mas sem dúvida a gente pode tocar em pontos gerais que não vão ser banais de forma alguma, em relação a alguém que está anunciando o suicídio. A primeira palavra que eu posso dar é a seguinte: não se paga para ver. Não se paga para ver. Alguém que precisa, alguém que sente a necessidade de chegar a buscar ajuda de uma forma tão angustiada, de uma forma tão extrema, digamos assim, não se paga para ver. Né? Muitas vezes a gente pode... Perdão, pode falar? Nos dê um exemplo dessa busca tão angustiada por ele. Como é que a gente vai perceber? Uma busca angustiada num sentido propriamente de uma pessoa que ameaça, de uma pessoa que comunica. Né? Eu penso em algumas situações, assim, pelo menos umas 2, 3 situações que a gente pode ir conversando, então a gente pode partir aí nesse primeiro momento dessa primeira situação. Né? Uma pessoa que comunica, uma pessoa que fala, eu vou fazer isso, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Né? Essa é a primeira palavra que eu dou em relação a isso. Não se paga para ver. Né? Não é o caso, definitivamente, de tratar como aquela coisa assim de, bom, essa pessoa está fazendo cena, essa pessoa está querendo chamar atenção, isso não vai acontecer. Né? Não se trata dessa forma, não se paga para ver.
né? Então, quer dizer, é a situação de uma forma ou de outra, estar em contato com essa pessoa, é a situação de oferecer um amparo, de oferecer uma ajuda, de procurar alguma ajuda, né? Uma questão, estando em contato, né, com uma pessoa nessa situação, a gente pode dizer, então, que é uma disposição à escuta, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem uma tendência bastante rápida, bastante ligeira, e, bom, uma pessoa vem e relata um problema para a gente, e a gente tem um ímpeto muito, muito rápido, muito imediato de, bom, tá com uma situação tal aqui, faz tal coisa, pega e chega e dá o conselho e diz assim, ó, não, resolve, tem que fazer tal coisa, não, porque o problema na tua vida é isso aqui, então vai lá e faz tal coisa. Muitas vezes esse conselho ele aparece justamente como uma forma da gente não suportar isso que está sendo colocado para nós. É claro que também a gente sabe que não são questões difíceis, que são questões difíceis, mas que muitas vezes nós acabamos nos mobilizando muito mais com uma postura de nos distanciarmos da nossa própria angústia diante dessa situação, né, mais do que propriamente a gente está oferecendo um amparo adequado para essa pessoa, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa vem e pede uma ajuda, ou reclama, ou se queixa, ou ameaça alguma coisa que nos deixa preocupado, eu coloco a seguinte provocação: a gente pode simplesmente nos colocarmos com a coragem e com a disposição para escutar essa pessoa e simplesmente escutar essa pessoa, né? A campanha de prevenção ao suicídio, a campanha do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida, tem um slogan, né, que é um slogan que me chama bastante atenção e que me parece perfeitamente adequado, né? Esse slogan diz assim: falar é a melhor solução, né? Então, estarmos disponíveis para escutar a pessoa, escutar. Né? Se essa pessoa está relatando alguma coisa, tem um determinado ponto, mas me fala um pouco mais sobre isso. E essa situação aqui, como que é essa situação? Né? Muitas vezes a pessoa, no próprio ato de falar, a pessoa mesma vai podendo encontrar recursos, vai podendo encontrar saídas para lidar com a situação, ou vai pelo menos podendo compreender o que são essas situações que estão lhe causando tanta angústia. Né? Muitas vezes, quando a angústia tem dificuldade de vir para o campo da palavra, né? Quando a gente tem dificuldade de falar o que é essa angústia, muitas vezes a gente acaba ficando numa situação onde nós ficamos imersos, né? Onde a gente está como se a gente estivesse imerso em uma piscina, em alguma coisa, e a gente não enxerga exatamente o que está ali, o que está a uma curta distância ali na nossa frente. Né? A palavra, a fala, ela tem muitas vezes esse poder, que às vezes chega a nos surpreender, né? Esse poder de que nós possamos falar, e então a partir disso algumas coisas irem se organizando, né? Algumas coisas vão sendo um pouco mais claramente enxergadas. Perfeito. Né? Isso é outra... Pois não, desculpa, doutor, pode concluir, por favor. Uma outra situação, por exemplo, é claro que partimos nesse primeiro momento dessa situação, né? dessa imagem, dessa suposição aí de uma pessoa que está anunciando isso, né? Então, bom, não se paga para ver, não se trata como bobagem, né? Por mais que pareça, por mais que tu tenha 1000 motivos para acreditar que é para chamar atenção, isso aqui, bom, não se trata dessa forma. Né? Porque o ponto onde a coisa deixa de ser uma bobagem e se torna um ato é a questão simplesmente desse ato ser colocado em prática. Então não se trata esse tema como bobagem. Né? Perfeito. Uma segunda situação que a gente pode pensar é justamente a pessoa que não vai procurar ajuda. Né? A gente tem um dado bastante importante, a gente tem um dado em termos de porcentagem, que diz que de 50% a 60% das pessoas que cometem o suicídio, elas nunca procuraram um profissional da saúde, um profissional do campo psi, para buscar um amparo. Né? A gente pode pensar que existem mil questões para isso, né? A gente pode pensar que existe falta de instrução, que existe falta de informação, e que existe principalmente também uma questão de preconceito bastante importante, né? Principalmente nós que estamos no interior, a gente sabe que a gente ainda tem um pensamento bastante forte de, bom, psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco. Né? Então, as pessoas acabam se recusando, acabam recuando, acabam não tendo essa disposição
né, acabam ficando mais expostas a esse sofrimento de uma forma desamparada, né, em função de preconceitos bastante infundados. Né? Então, tem algumas questões importantes de pensar em relação a isso, né, em relação a essa posição aí de alguém que não está pedindo essa ajuda, né? E aí, então, tu me pergunta em relação a sinais, né, algumas coisas que podem servir para serem identificadas, né? A gente pode também prestar atenção em alguma pessoa que tem assim, uma indisposição um pouquinho diferente, talvez, uma indisposição ao convívio social de uma forma um pouco grave. E a questão do isolamento, né, nem sempre, né, muitas vezes uma pessoa pode ter uma tendência introspectiva, pode ter uma tendência à reclusão, que não necessariamente vai ser sinônimo de uma patologia, né? Mas em alguns casos isso pode ser um indicativo que chama atenção, né? Geralmente a gente sente, né? A gente pode também confiar um pouco no nosso tato, no nosso, né? Muitas vezes a gente vai sentir, bom, essa pessoa talvez tenha alguma coisa, né? Então eu deixo essa provocação, né? Que nesse tipo de situação, nesse tipo de suspeita, que a gente possa ter coragem a escutar a pessoa e suportar um pouco, né? Suportar um pouco dessa angústia junto com a pessoa, sem que a gente tente tamponar isso com alguma saída rápida. Perfeito. Né, que às vezes serve muito mais para a gente tapear a nossa própria angústia do que ajudar a pessoa, né? Eu não consegui números mais atuais, mas a informação que eu tenho é de 2014, que segundo a OMS, o Brasil é o 8º país em número de suicídio absoluto, né? Atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão e depois a nós. E também de 2013, eu tenho a informação aqui de que das unidades federativas, né, a taxa de suicídio por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar, com 10,18 por cada 100 mil habitantes. E lá no último está o Rio de Janeiro, com 1,36. Eu acho uma diferença tão grande assim, muito grande. O senhor tem alguns números também da nossa região, doutor? O Rio Grande do Sul espelha o estado como um todo ou temos algum número diferente para nós? Pois olha, em relação a isso, eu vou te confessar que me faltariam esses números, assim, me faltariam esses índices. Tem algumas coisas aí, questões tão complexas assim, elas são questões absolutamente multifatoriais, né? Então tem questões tem pessoas que vão pensar esse tipo de questão, assim, por exemplo, desde a fundação do nosso Estado, né, que vão pensar na subjetividade, assim, nas características, como é que eu posso dizer assim, as características psicológicas propriamente, a postura, as formas de relações que se estabelece numa determinada região, por exemplo, no Rio Grande do Sul, sendo esse o caso, assim, desde a sua fundação, né, um estado que tem um histórico bastante grande aí de guerra, de uma postura um pouco mais sisuda em alguns aspectos, assim, né, tem aí, por exemplo, aí a Revolução Federalista, né, uma grande marca na história do Rio Grande do Sul, né? Então, coisas que podem ficar, assim, marcadas na subjetividade de um povo em relação a isso, a coisas que a fatores que vão, assim, de alguma forma, até, por exemplo, a questão da exposição ao sol, né? Que dizem aí, tem bastante gente que fala que o Rio Grande do Sul, sendo um estado que tem aí relação bastante com o frio, com a questão do inverno, né? Muita incidência de pouca vitamina B no corpo, né, em função da pouca exposição ao sol, o que acaba elevando certos índices de depressão, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, eu coloco isso como dois exemplos bastante diferentes e bastante até inusitados, para a gente pensar que, bom, são casos bastante, são questões que são pensadas de forma bastante multifatorial, né? Mas existem questões sim, que podem ser pensadas, e que me remetem bastante a essa questão da subjetividade de um determinado povo, assim, né? Modos de relação, né? Talvez a gente possa pensar que tem alguma propensão, assim, a um estilo de vida um pouco mais descontraído em outros lugares, né? Tem uma questão importante para a gente pensar: por que será que o Rio Grande do Sul está se destacando em relação a isso, né? Tem questões importantes, realmente são questões assim que a gente pode deixar como provocações para a gente seguir pensando, mas sim, colocar assim colocar um ponto numa questão complexa assim acaba sendo um pouco difícil, né? Perfeito, sem dúvida. A questão da pandemia, porque esses dados que eu comentei com o senhor são de 2014 e 2013, nós não temos dados atuais. E fala-se muito que a pandemia
o distanciamento social que nos foi imposto pela pandemia ao mundo inteiro, deve ter aprofundado, pode ter acelerado ou acentuado sintomas nas pessoas que tenham propensão a isso. O senhor interpreta assim também? Essa questão da pandemia pode nos dar números até piores do que estamos tendo agora? A pandemia ela está sendo assim, né, em vários aspectos bastante interessantes, assim, né, do político ao econômico, ao social, ao psicológico, enfim, nos mais diversos âmbitos. A pandemia ela acaba trazendo coisas à tona para a gente entender o mundo onde a gente vive de formas interessantíssimas, né? Em relação à pandemia, no Brasil tem um fato bastante surpreendente para muita gente, né? Porque essa é a tendência a pensar, né? Bom, os números em relação a uma questão, por exemplo, como suicídio, esses números devem ter lá em cima, devem ter dobrado, triplicado, né? E a gente tem um dado bastante interessante aí que no Brasil, no ano ali de 2019, dados em relação a 2019 e 2020, a gente tem uma média no Brasil de número de casos de suicídio de 12 a 13 mil casos por ano, né? Iniciando a pandemia, passando o primeiro ano de pandemia, esses números permaneceram estáveis. Esses números eles não tiveram nenhum aumento exponencial, eles não diminuíram, mas eles não tiveram nenhum aumento exponencial, né? Isso coloca questões bastante interessantes para a gente pensar. Tem um psiquiatra de São Paulo que se chama José Bortolotti, né? O José, além de ser psiquiatra, ele é um suicidólogo, que é propriamente, né, o campo que estuda, que se debruça sobre a questão do suicídio, né? Ele tem uma hipótese em relação a isso. Ele diz que em muitos aspectos, em muitos momentos, em algumas situações, a pessoa que tem a ideação suicida, a pessoa que pensa nisso, que pensa em mitigar, que pensa em acabar com o seu sofrimento por essa via, no momento em que essa pessoa tem uma ameaça concreta de morte, né, a ideação suicida é uma coisa que fica no campo da ideação, né, antes que ela seja colocada em ato, logicamente, ela fica no campo do imaginário, né, e se eu fizer isso, eu devo fazer ou eu não devo fazer. É uma experiência marcada essencialmente por uma ambivalência, né? Eu quero isso ou eu não quero? Será que eu teria outra oportunidade, eu teria outra via para pensar, para tentar tratar isso, ou eu não teria? Né? É uma experiência de ambivalência, né? No meio dessa ambivalência, muitas vezes quando a pessoa tem uma situação de uma ameaça concreta à morte, essa pessoa vai ter um instinto natural de se defender, de se proteger. O que o José Bortolotti, então, coloca como uma coisa que pode ter, um fator que pode ter acontecido durante a pandemia, né? Então, quer dizer, numa situação onde a gente está se encaminhando aí para 600 mil mortes, é uma situação tão delicada, assim, né? Tão iminente, tão brutal como essa, a hipótese do José é que numa possível interpretação, essas pessoas protegeram a própria vida. Uhum. Né? E proteger a própria vida acaba tendo, inclusive, um efeito de valorização da vida. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que não é incomum, por exemplo, pessoas que por algum motivo acabam tendo a ideação suicida, por exemplo, vamos pensar no exemplo aí de um acidente de carro. Né, sobrevive a um acidente de carro, isso acaba sendo uma experiência paradigmática, acaba sendo um divisor de águas, né? Acaba sendo uma coisa assim, bom, a pessoa vem se pensando, vem se enxergando, vem se entendendo como uma pessoa tão pouco afeita, tão pouco interessada, talvez, em alguns aspectos em relação à vida. Nesse momento em que ela se agarra tão fortemente à vida, é como se isso colocasse uma quebra na sua autoimagem, né? Opa, talvez eu não queira morrer tanto assim, né? Essa é a hipótese que o José Bortolotti coloca em relação à pandemia. É claro que isso é claro que a gente está falando em termos de números, né? Em termos desse índice, né? A nível nacional, né? Mas a gente sabe que, sem dúvida, né? Não dá para também a gente cair aqui numa negação do lado mais difícil, do lado mais, né? Em relação, por exemplo, à questão, a pandemia, ela pode, sim, sem dúvida, precipitar alguns sintomas, né? Precipitar algum sofrimento, no sentido de, bom, a questão do isolamento,
ela nos coloca num excesso de contato, possivelmente, com isso para todo mundo, né? Para todo mundo, nos coloca num certo excesso de contato, principalmente na questão nos momentos iniciais da pandemia ali, que a gente tinha um pouquinho mais de receio, um pouquinho mais, a questão dos fechamentos, do isolamento era um pouquinho mais, né? Nós nos assustávamos um pouco mais com isso, né? Essa questão de a gente ter um excesso, talvez excessivo, com coisas do nosso cotidiano, das nossas próprias emoções, das nossas relações mais próximas, ou da relação com o trabalho, relação com o dinheiro, uma relação mais próxima de uma forma quase inegociável, né? Sim, não tinha opção. Oi? Não tinha opção, né? Era aquilo e aquilo. Não tinha opção. É verdade. Exatamente. Isso pode acabar nos levando a um certo, a gente pode dizer assim, um certo espiralamento, né? A gente acaba caindo numa espiral, assim, onde, bom, o pensamento vem, a gente não tem como se distrair, a gente não tem para onde fugir desse pensamento, né? Dessas informações, dessas situações difíceis, né? Então é claro que também tem esse lado que não deve deixar de ser enxergado. Tem um outro lado também, uma terceira situação, pensando em relação a isso aí, que é uma constatação clínica, que passa um pouco pela minha experiência, passa pela experiência de alguns colegas com quem eu pude ter contato também, para ter algumas trocas em relação a isso, de alguns pacientes. É claro que, mais uma vez, eu deixo claro, né, e não é colocar isso como uma questão geral, que aconteceu para todo mundo, né, mas que alguns pacientes com uma tendência assim, um pouquinho mais melancólica, digamos assim, uma tendência um pouquinho mais introspectiva, uma tendência um pouco mais reclusa, alguns desses pacientes puderam levar a questão da pandemia até como um certo alívio, no sentido de, bom, é claro que não é dizer de forma alguma que se trata de uma experiência boa, uma experiência brutal a um nível global, né? Mas um certo alívio no sentido de que a reclusão, né, o isolamento social, consequentemente, ele leva a uma baixa pela demanda social, a demanda por socialização, né? Então, numa dessas, uma pessoa que não se via, enfim, uma pessoa não muito afeita a festas, eventos, redes sociais, isso e aquilo, numa dessas acabou experimentando uma situação onde era mais permitido que ela vivesse nos termos em que ela gostaria de viver, né? Ou seja, eu quero viver aqui na minha casa, eu quero viver aqui com o meu livro, com a minha série, com sei lá o quê, eu gosto de viver mais recluso, e se sentiu autorizado a viver com essa reclusão. Então, essa baixa por demanda social, então, em algum aspecto, ela também, para algumas pessoas, ela foi até um certo alívio. Sim. É claro que a pandemia, num geral, ela é um potencializador do estresse, ela é um potencializador de a gente ter um excesso excessivo com essas questões difíceis, né, sem dúvida, né, mas isso sempre, né, como me cabe, a partir da minha posição, né, tentar olhar para todo o leque, para todas as cores, toda a paleta de cores envolvida nessa situação, assim, né. Perfeito. Dr. João Pedro Oliveira do Amaral, psicólogo da Unimed. Aliás, doutor, as pessoas que gostariam de ter um contato com um profissional, um psicólogo, pode buscar a Unimed em toda a nossa região aqui, que há disponibilidade desse profissional, né? Sem dúvida. A Unimed tem colegas bastante qualificados, né? A Unimed tem colegas tem profissionais excelentes, né? Então eu deixo essa recomendação, sem dúvida, né? Sem dúvida, em relação... eu tenho feito os atendimentos no Espaço Viver Bem, é um espaço que a Unimed oferta em Cruz Alta, né, para toda a região, Planalto Central, Intercâmbio da mesma forma, né? Então certamente a Unimed oferta esse serviço aos seus beneficiários. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza. Nós tínhamos previsto entre 5 e 10 minutos e lhe exploramos aí por um bom tempo, nos trazendo muitas informações. E eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. Com certeza a nossa audiência teve bastante informação aí. E se houver alguma dúvida, é claro que o profissional, o psicólogo, é a pessoa adequada para você buscar orientações e suporte nesse sentido. Um forte abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade. Sem dúvida, eu agradeço enormemente pelo espaço e parabenizo o programa mais uma vez pela coragem de colocar esse assunto em pauta, que é um assunto que deve, sem dúvida, ser falado com a devida coragem e com a devida disposição, a gente possa acolher uma questão tão importante na nossa sociedade. Parabéns, Miguel, e bom dia para ti, para os colegas e para todos os ouvintes.
Dr. João Pedro Oliveira do Amaral, psicólogo da Unimed, nos trazendo mais informações com relação ao suicídio, especialmente nesse mês que é o Setembro Amarelo, voltado para esse tema. 9h43, eu vou a um intervalo comercial, mas eu já retorno, nós temos mais informação para você na edição do seu programa Variedades, nesta manhã de 16 de setembro de 2021, uma manhã de tempo bom, de céu claro, a temperatura aqui no centro da cidade de 17 graus, estamos em nome de Rede de Farmácia